nós falamos anteriormente sobre sujeito e predicado, que são os termos essenciais da oração. Focamos nos tipos de sujeito, verificamos que encontrando o sujeito, o resto é predicado, e junto com o predicado vai o verbo. E que o verbo é o nosso informante. Ele concorda em número e pessoa com o sujeito. Correto? Agora nós vamos trabalhar, como já vimos aí o título, transitividade verbal. 1. Por quê? Nós vamos focar hoje em verbos de ligação. O que vem a ser um verbo de ligação? É o verbo que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. O que vem a ser predicativo do sujeito? É a palavra ou expressão que qualifica, caracteriza ou então indica o estado do sujeito. Tá? Aí vamos ver que o verbo de ligação faz parte do predicado nominal. Vamos analisar a estrutura oracional, ou seja, a estrutura da oração com o verbo de ligação, tá? E depois vamos ver superficialmente o verbo significativo, que posteriormente nós vamos também aprofundar o estudo a respeito dele. Tá? Então, transitividade verbal. Verbo de ligação. Os verbos de ligação não informam nada sobre o sujeito. Eles têm apenas a função de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Exemplos. No livro de vocês tem apenas um exemplo. Aqui eu dei 2 exemplos. O rei ficou desesperado. O rei, sujeito, ficou desesperado, predicado. Ficou, verbo de ligação, desesperado, predicativo do sujeito, e o verbo de ligação faz parte do predicado nominal. Um outro exemplo. As uvas viraram peças de ouro. As uvas, sujeito. Aí só retomando o que nós já vimos, o núcleo do sujeito, o rei, rei. O núcleo sujeito de as uvas é o sujeito. O núcleo, uvas, a palavra nuclear, a palavra mais importante. Então, prosseguindo. Viraram peças de ouro, predicado. Verbo de ligação viraram e predicativo do sujeito, peças de ouro. E o predicado dessa oração, predicado nominal. Viram aí? Então, o verbo de ligação vai fazer parte do predicado nominal. Nas orações usadas como exemplo no slide anterior, na primeira é atribuído ao sujeito, o rei, um estado, desesperado. Na segunda é atribuída ao sujeito, as uvas, uma característica, peças de ouro. Tanto o estado como a característica exercem a função de predicativo do sujeito. Nesse caso, o predicado classifica-se como nominal. Aí, a estrutura. É fácil nós estruturarmos, criarmos a estrutura da oração em que temos o verbo de ligação. Então, ó, vai ver assim, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Verbo de ligação e o predicativo do sujeito vai fazer parte do predicado, que por sua vez, como já falamos, predicado nominal. Eu vou encontrar o verbo de ligação no predicado nominal. Principais verbos de ligação. Antes de prosseguir, vou chamar a atenção de vocês quando nós analisamos, ou melhor, quando nós estudamos as formas nominais do verbo. Quais são elas? Infinitivo, gerúndio e particípio. E falei com vocês que o infinitivo nós também usamos para nomear o verbo. Quando eu me refiro a um verbo, eu uso a forma infinitiva dele. Tá ok?
Então, aí o primeiro verbo de ligação é o verbo ser. Um verbo complicado para vocês. Ou seja, por quê? Ele é um verbo, nós já estudamos também, verbos irregulares, verbos regulares. O verbo ser, ele é extremamente irregular, tanto que ele é classificado como verbo anômalo. Isso, anômalo, anômalo de anormal. A irregularidade dele é tamanha que chega a ser o quê? Anormal. Então, a gente vai ter um pouquinho, eu acredito que sim, se você levar em consideração a sua competência linguística, que você fala a língua portuguesa, você utiliza dela, certamente você vai pegar, vai conseguir identificar, tá? Tem situações que vai gerar uma certa confusão, mas a gente pode, no decorrer das aulas, tirar essas dúvidas. Então, ó, ser, Mariana era as alegrias da mamãe. Estar, Gilberto está contente. Permanecer, Renato permaneceu tranquilo durante a entrevista. Parecer, meu avô parecia uma criança na festa de ontem. Ficar, Gustavo ficou triste com a minha decisão. Virar, depois da apresentação em rede nacional, ele virou uma celebridade. Viver, meu Deus, meu irmão vive faminto. Prosseguindo, continuar, você continua uma pessoa muito nervosa. Tornar-se, o respeito ao próximo tornou-se regra na vida dele. Andar, ele tem andado muito triste de um tempo para cá. Então, queridos, como falei agora, vamos só falar rapidamente sobre os verbos significativos. Depois a gente vai se aprofundar como nos aprofundamos agora no verbo de ligação. Então, os verbos significativos expressam eles mesmos uma informação, diferentemente dos verbos de ligação, que estabelecem uma relação entre o sujeito e o predicativo. Então, os verbos significativos são o quê? São aqueles que expressam ação, fenômenos da natureza, um fato, um acontecimento, mas não se preocupe com isso, que a gente vai se aprofundar mais adiante. Então, nós temos aí um exemplo, tá? De uma frase, ou melhor, de uma oração com o verbo significativo. O meu irmão arrumou o meu quarto hoje. Que irmão bonzinho, né? Então, o meu irmão, sujeito, arrumou meu quarto hoje, predicado verbal, arrumou verbo significativo. Hora da diversão. Façam as questões das páginas 37 e 38 do livro didático, volume 3. Aguardo as possíveis dúvidas a respeito das questões referentes a essas páginas. Ou melhor, presentes nessa página.